Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 1 e seguintes, vamos lá. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Tá bom. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, eu te peço, eu andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, eu fiz o que era reto aos teus olhos. E ele virou para o canto da cama e chorou muitíssimo. Antes que Isaías saísse da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te curarei. Eita. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. Quem está na tábua da beirada, quem está desenganado, quem recebe uma palavra, um juízo, uma palavra de morte, e agora Deus manda o profeta voltar, que ele tem mais 15 anos, hein, irmão? Não é 15 dias não, 15 anos. E diz assim: acrescentarei à tua vida 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías, até o versículo 6, ok. Meus irmãos, é muito forte o texto, porque é exatamente depois de várias conquistas, e depois de ter um livramento estupendo, em que Deus mandou um anjo, e esse anjo matou 185 mil soldados do exército da Assíria. Esse homem, do ponto de vista político, do ponto de vista das realizações, o rei Ezequias estava vivendo o melhor momento da sua vida. Tinha passado por pressões enormes. Senaqueribe enviava os homens, os seus homens de confiança, para afrontar Israel, para ameaçar Israel, Judá, capital Jerusalém, e por fim colocam um cerco à cidade, isto é, eles vêm e ficam ao redor da cidade para atacá-la. E Deus decide, em ver o rei na sua casa se humilhando, Ezequias vai à presença de Deus no templo, clamar a Deus, chorar, gemer, clamar por misericórdia. E Deus diz que iria dar o livramento, e deu. E logo depois, passados uns dias, ele recebe a visita do profeta na sua casa, trazendo uma palavra de morte e dizendo: põe a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Esta é a palavra: põe a sua vida em ordem. Por quê? Porque o que está bom pode deixar de estar de um instante para o outro. Quem estava vivendo o melhor momento da nação, a nação se reerguendo, depois de uma vitória estupenda sobre os inimigos, em ver a manifestação de Deus, em que nenhum soldado sequer de Israel precisou agir, Deus enviou o anjo. Eles tinham todos os motivos do mundo para celebrar, para se alegrar. E no entanto ele recebe essa palavra. Por que recebe? Porque aquele que sonda e conhece o coração sabia que a vida de Ezequias
não estava em ordem, que as coisas haviam desandado, e esse desandar é um risco que eu e você corremos o tempo todo. A palavra diz: quem está em pé, veja que não caia. Isso quer dizer que todos nós corremos o risco de cair. E preste atenção, e os maiores riscos na nossa vida, meus irmãos, eles acontecem exatamente quando nós estamos bem, quando a empresa vai bem, quando os negócios vai bem, quando aparentemente está tudo ok, quando as conquistas chegam, quando os sonhos se realizaram, porque no tempo da dor, no tempo do gemido, a nossa tendência, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, vê se tem algum, eu me arrependo, meu Deus, eu preciso do Senhor, chega de aflição, chega de dor, o inimigo tem me espezinhado, a enfermidade tem constantemente batido na minha porta, a minha família não está bem, as coisas não estão bem. Então, o tempo da luta, o tempo da humilhação, do choro, é o tempo em que nós somos mais sensíveis a colocar a nossa vida em ordem. Mas o tempo das conquistas, já falei aqui para vocês algumas vezes, que a nossa vida é constituída de vales e de montes. Vale é o tempo difícil, é o tempo da escassez, é o tempo da dor, é o tempo da enfermidade, é o tempo do problema, é o tempo da divergência, é o tempo do problema familiar, é o tempo de problemas de ordem emocional. Montes é o tempo da conquista, é quando você venceu o vale e subiu e chegou lá no topo do monte, está tudo bem, você casou-se, você realizou sonhos, você está conquistando, você terminou a faculdade, você teve uma promoção no trabalho, você está apaixonado, alguma coisa boa acontecendo na sua vida. É o tempo do monte, é o tempo do topo, é o tempo da celebração. Mas é importante dizer que ninguém permanece lá o tempo todo, que depois do monte tem vale de novo. A vida é assim, e só é boa porque é assim. O seu coração, você só está aí porque seu coração, a linha não está correndo retinha, tudo picos e vales, não é assim? Alguém está lá internado, aí você chega e você olha lá o monitor, não é verdade? Não é assim? E está Eu até fiz uma música nos dias que eu estava no hospital, e aquele aparelhinho cantando no meu ouvido o tempo todo. Aí eu peguei meu gravador e fui escrevendo, fui gravando ali na hora. E depois que eu fui descobrir que o fundo musical era aquele, para eu nunca esquecer aonde eu estive e que o bom Deus me levantou. Aleluia! Então, às vezes a pessoa está lá, está mal, não está nem falando. Aí você chega, está lá na UTI, e os médicos, os profissionais ficam monitorando, não é isso? Ó. Só que quando a pessoa morre, o que acontece? Que vai apagando, ó. Acabou. Então é morte. É morte. E aí Deus manda o profeta na casa de Ezequias. E diz: põe a sua vida em ordem, moço. Louvado seja Deus pela vida dos profetas. Nós precisamos de profetas na nossa vida. Quem tem medo de confronto nunca cresce, não sai do lugar. Às vezes a gente olha e vê que a pessoa tem coisas na vida dela que não estão certas, que estão erradas, que estão desalinhadas, que precisa ser ajustada, mas não pode falar, porque se falar, não recebe, não aceita confronto, e aí não cresce nunca, porque são instrumentos de Deus para chegar na nossa vida e nos tirar do lugar estável que a gente está. Porque a Bíblia diz que leais são as feridas daquele que ama do que os beijos de quem não quer o nosso bem, quer a nossa desgraça.
Prefira ter pessoas que olhem nos seus olhos e lhe confrontem e lhe digam: põe a vida em ordem, saia desse caminho, não ande por aí, conserte-se. Porque esses de fato nos amam e estão sendo instrumentos de Deus para nos alertar. Dê um glória a Deus. A pergunta é: o que é que precisa estar em ordem na sua vida? Ponha sua vida em ordem, porque a sua morte pode não ser física, pode não ser agora, daqui um mês ou daqui 10, 20, 30 anos ou mais, mas pode ser espiritual. Vai morrendo. Pode ser uma estagnação num casamento. Eu tenho visto tanta gente passando por luta no casamento. E por que as lutas? Por causa da dureza de coração. Gente de coração duro. E o inimigo vai tomando conta. Eu não vi um até hoje que desse certo, que age assim. A gente chama, a gente fala: não vá por esse caminho. Ah, eu mereço ser feliz. Só que está exatamente saindo para a rota de colisão. Está indo para a rota da dor. Porque felicidade é na presença de Deus, ouvindo aquilo que Deus tem para a sua vida e consertando-se. Põe a sua casa em ordem. Como está a sua família? Vele por sua família. Não abra mão da sua família. Seja profeta, profetiza de Deus na sua casa. Imprima orações, ou pega no seu celular, comece a andar dentro da sua casa, nos quartos da sua casa, nos cômodos da sua casa, declarando a bênção de Deus e dizendo: Satanás, aqui não cabe nós dois. Então você vai saindo, porque eu estou entrando aqui e o Espírito de Deus está comigo. Você tem autoridade em Cristo Jesus. Sua família é santificada por causa do convívio com você, diz a palavra. Mas é preciso andar na presença do Senhor. E o Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. Andar em santidade fecha as brechas para o diabo. O inimigo só tem poder, ele te odeia, mas ele não pode tocar em você. Ele só pode agir se você estiver em pecado, se abrir legalidade na sua vida para a ação do diabo. Aí ele entra e vem para fazer o que ele sabe fazer: matar, roubar e destruir. Mas eu quero te dizer que arrependimento põe a vida em ordem. Arrependimento põe a vida em ordem. Arrependimento coloca a presença de Deus na nossa casa, na nossa vida. Aleluia! Um arrependimento sincero põe o diabo para correr. Põe a sua vida em ordem. Como é que está a sua vida devocional? Pedindo de ler, não tem conversa não. Ah, eu durmo. É o fazendo dormir? Larga de ser besta. Leia alto, leia em voz alta, leia andando. Também vai ler Bíblia, deita na cama, puxa a coberta e vai ler. Você quer o quê, hein? Vai orar. Uma vida de oração é uma vida irresistível. A coisa mais importante que você pode fazer, e a que você mais precisa fazer, é orar. Eu vejo o crente velho, às vezes fala assim: ah, eu tô gelado, eu tô frio. Então se levanta. Ah, não tem vontade. Não tem? Dá uma ordem para a sua alma. Davi dava ordem para a alma, passando pelo vale da sombra da morte, passando por uma crise, ele dava uma alma: oh, minha alma, levante-se, haja, se posicione. Você conhece a verdade? Ou você vai deixar o diabo destruir você? E ainda, quando ele recebe essa palavra, ele vira para o canto da cama. Preste atenção. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Na hora da crise, na hora do problema, na hora do aperto, na hora da dor, nós fazemos aquilo que é comum na nossa vida.
Você está entendendo isso? Nós fazemos aquilo que é familiar. Que tem gente na hora da crise que é familiar para ele, é fumar maconha, é encher a cara, isso que é o familiar. Na hora da crise, o escape é o quê? A bebida, a droga. Vai xingar, uns vai para o pé da santa, ela não vai te atender. A Bíblia diz no Salmo 115 que tem olho e não vê, tem mãos e não apalpam, tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve. Ainda diz: olha que maldição está sobre quem adora essas coisas. Tornem-se semelhante a eles os que fazem e os que o adoram. Então vai ficar que jeito? Mudo, cego, surdo, sem vida. Olha aí que desgraça. Na hora da dor, na hora da crise, na hora do problema, as pessoas fazem o que é comum, o que é familiar. Uns piram, surtam, endoidam, não é assim? Somem, começa a xingar, ou uns vão para as redes sociais. Não sei se rede social resolve a vida de alguém. Desabafar. Rede social, meu irmão, é lugar de você dar testemunho daquilo que Deus está fazendo na sua vida, para edificar a vida do outro, para alcançar a vida do outro. Não é lugar de contar desgraça, não. Porque quem está lá batendo palminha para você, a maioria está satisfeito porque a desgraça está batendo na sua porta. Abra teu olho. E mais, você está dando ainda uma palavra de derrota, porque o outro disse: está vendo, é só eu que estou na merda não, esse aí também está vendo que não tem jeito? Do mesmo jeito eu falo em relação à célula. Célula não é lugar de dar testemunho de derrota. Quem chega lá todo infeliz, passando por luta e começa a contar desgraça, líder, corta, porque não vai adiantar nada, não vai ajudar, vai esfriar a fé dos outros. Você levanta e dê uma palavra para essa pessoa de vitória, uma palavra de esperança. Ezequias faz o que lhe é familiar. O que era familiar para ele? Diga: falar com Deus. Diga: a oração é o último recurso. A oração é o principal recurso, o mais importante recurso. Diga: a oração aciona os céus. A oração nos conecta com o Senhor do universo. Aleluia. Ele vira para o canto e começa a orar. É claro que nessa hora ele começa a ter o coração sondado. É claro que ele começa a corrigir. Ele tinha ficado vaidoso depois de tantas vitórias. A Babilônia manda lá uma comitiva visitar a nação, e ele ficou tão empolgado e sentindo tão importante, que ele levou todo mundo para conhecer os tesouros, os bens e as maravilhas, e os caras estavam exatamente mapeando para depois invadir a nação. E depois do reino dele, mais à frente, a Babilônia vem cá e invadiu, e arrombou com tudo, e roubou tudo, e destruiu, matou milhares. Ele ficou vaidoso. Mas ele sonda o seu coração é sondado na presença de Deus, e ele ora, e ele busca o Senhor, mas ele também lembra ao Senhor: Senhor, eu tenho andado na tua presença, Senhor, eu tenho andado com integridade. A oração é oportunidade para isso, porque se você anda em integridade, você diga: tu sabes que eu tenho andado em integridade, portanto eu te peço que o Senhor me acrescente mais anos nessa terra. Mas se não está andando em integridade, ele também poderia orar assim: Senhor, eu não tenho sido o homem que deveria ser, eu não tenho sido íntegro, eu tenho sido falho. E aí começa a fazer uma lista dos pecados, né? Ok? E diz assim: mas tenha misericórdia de mim, o Senhor é rico em misericórdia, eu te peço, me perdoa e ser misericordioso para comigo, e me dê essa vitória. A oração é para isso. Mas ele chega diante de Deus e está dizendo: eu andei diante de ti com fidelidade. Glória a Deus. Olha para mim, eu quero profetizar
que na hora das lutas, das guerras, você vai poder chegar diante de Deus e dizer como Ezequias: eu tenho andado na tua presença com fidelidade e com inteireza de coração. Eu não estou andando vacilando o tempo todo, precisando de misericórdia o tempo todo, mas eu te louvo por tua graça, porque o Senhor tem me sustentado. Louvado seja o teu nome. Aleluia. E ele diz mais: e fiz o que era reto aos teus olhos. Que coisa boa, hein? Meu Deus. Ele está diante do tribunal de Deus, meu irmão. Ele está cara a cara com o Senhor dos exércitos. E ele está passando a vida limpa e dizendo: fiz o que era reto aos teus olhos. Dá para mentir essa hora? Você sabia que tem gente que tem um nível de engano na vida tão grande que ele está andando torto e tem coragem de fazer sua oração e dizer para Deus que está andando reto? Que não é íntegro e tem coragem de dizer para Deus que é íntegro? Tal é o nível de engano. Olha para mim, sabe por que isso acontece? Todo pecado, toda área na nossa vida em que a gente vai repetindo no pecado, o coração vai endurecendo. No início, quando você faz pela primeira vez, é uma dor muito grande. Quando você faz pela segunda vez, dói. Na terceira vez ainda dói, mas daqui a pouco não dói mais. E você começa a justificar o seu erro, o seu pecado. Hein? E aí você está totalmente desviado. Você se tornou um religioso. Mas se não se consertar, vai ouvir no dia do juízo final: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas Senhor, em teu nome eu profetizei, orei em línguas, eu curei. Você fez tudo isso por causa do poderoso nome de Jesus, mas você foi reprovado por Deus. E depois que esse homem acaba de fazer essa oração, diz a Bíblia que ele chorou. Sabe quantos anos ele tinha nessa época? Em torno de 39 anos. Começou a reinar cedo. Chorou. E a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. O problema de Deus é com um coração duro. O problema de Deus não é nem o que você fez até agora, porque se houver arrependimento, diz a Bíblia que Deus zera tudo, e diz ainda que como está distante o ocidente do oriente do ocidente, assim afastarei de ti as suas transgressões. Aplauda, glorifique, exalta o nome do Senhor. Isaías deu o recado e partiu. Não tem o que fazer ele mais. Também não ficou ajeitando nada, acabou, deu linha. Sai pela cidade afora e tal. Quando está passando lá pelo centro da cidade, Deus falou com ele: volta. Isaías era um profeta obediente. Volta lá e fala com ele que eu dei mais 15 anos. Aí Isaías podia dizer assim: mas Senhor, você está fazendo hora com a minha cara? Eu fui lá levar uma palavra de juízo para o rei. O profeta fica todo cheio, né, grandão. Eu falei, morreu. Eu falei, está lá, morreu. Deus vai comigo. Aí daqui a pouco é o profeta que vai ouvir a palavra: põe a sua vida em ordem. Mas o profeta volta, porque o meu prazer e o seu prazer tem que ser no arrependimento das pessoas. Amém? E não que o pecador continue no pecado, e não que o desobediente continue na desobediência, mas
Que cada palavra que sair dos nossos lábios de confronto, que em nome de Jesus seja selado pelo céu, de forma que cause, provoque o arrependimento, e as vidas sejam transformadas e libertas em nome de Jesus. E Deus mandou Isaías lá. Isaías chega lá, o homem está acabando de choro. E aí falaram: rei, o profeta está aí de novo. O homem já está assustado, já recebeu ele pela primeira vez com uma palavra terrível, de morte. Recebe o profeta, e o profeta diz: diga para ele, Deus falou: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Então vamos lá. Olha para mim. Deus ouve as suas orações. Toda oração que aponta arrependimento, toda oração que aponta quebrantamento, toda oração que revela um coração que quer a presença de Deus, saiba, Deus vai colher a sua oração. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Essa é uma palavra para a igreja toda. Mas tem algumas pessoas aqui que hoje essa palavra é uma palavra rema, e o Senhor está te dizendo. Sabe o que é palavra rema? É quando aquela palavra parece que Deus decidiu. Parece não, é quando Deus decidiu que aquela palavra é exatamente para você, como se não existisse mais ninguém neste lugar. É só Deus com você. Então você que sabe que Deus está falando contigo, a palavra do Senhor para ti é: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, por isso estou aqui. Então diga: Deus ouve. Deus é o Deus que ouve as minhas orações. Deus é o Deus que vê as minhas lágrimas. Deus é o Deus que cura. E Deus falou para ele: daqui 3 dias você vai na igreja celebrar totalmente curado. E eu quero te dizer que tem vitória na sua direção. Vai para o seu canto, vai para o seu quarto, vira para o canto da cama, o melhor lugar que você tem para orar, e abra seu coração na presença de Deus. Fala dos seus sonhos, das suas expectativas, de que você quer ser, o que você quer alcançar, quais são os seus planos, os desejos da sua alma. Aproveite e fale também das suas lutas, das suas dificuldades, das suas guerras e dos seus pecados, e confessa tudo, lava tudo diante do sangue de Jesus, e receba graça, e receba perdão, e receba renovo. Deus não tem prazer em te destruir, mas a alegria de Deus é abençoar você e você se tornar uma bênção. Vamos orar? Você quer vir à frente? De Deus, a gente precisa saber entender, discernir as coisas. Se Deus te trouxe aqui hoje e te pôs para ouvir o que você está ouvindo, é porque Deus está falando contigo e Ele espera que você se posicione. É isso. Senhor Jesus, eu entendi. O Senhor falou comigo, e eu respondo ao Senhor nessa hora. Eu me arrependo, eu decido mudar de vida, e eu decido pôr em ordem a minha vida, a minha casa, minha vida emocional, minha vida espiritual, a minha saúde, em nome de Jesus. Os meus negócios, em nome de Jesus, eu te abençoo. Toda a cadeia do diabo contra a sua vida eu declaro quebrada agora, em nome de Jesus, e te declaro livre para a glória e para o louvor de Deus, em nome de Jesus.